Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Eu sou a Ana Rodrigues, o canal é Astrologia Clássica, onde eu abordo essa visão sempre por uma linha tradicional. E nós vamos falar da semana do dia 14 ao dia 20 de maio, que tem de tudo. Tem dois ingressos importantes, tem Mercúrio voltando ao movimento direto, tem Lua nova. Então a gente teve uma semana meio parada, né, na passada, mas essa vem com tudo, gente, muita coisa. Então fica aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações no sininho para não perder nenhuma postagem e já se torne membro também. Aqui no meu canal, os membros não ganham só selinhos, figurinhas, mas tem material exclusivo. Então, toda semana tem um vídeo exclusivo para os membros e algumas postagens mais técnicas que são complementares ao vídeo que eu posto toda semana. Então, torne-se membro. Se você gosta de estudar astrologia, aprender linhas diferentes, independente de ser de linha moderna, qual linha que você estuda, pode se tornar membro aí também. Eu respondo sempre os comentários, então tem muita troca de informação técnica ali, é bem legal. Todo mundo participa. Não vou prolongar aqui muito a introdução, mas só quero dizer para vocês que cursos de formação eu tenho lá na plataforma EAD, o aprenderastrologia.com.br. Então são cursos bem longos, tá? Que para começar do zero mesmo, quem não conhece nada, ir até o delineamento e interpretação da carta. Então tem curso de astrologia natal, de astrologia horária. Adiciona o cupom 50 novembro, lá no carrinho de compras está escrito cupom. Clica ali no cupom, coloca esse código 50 novembro e ganha 50% de desconto sobre o valor que está ali aparecendo na plataforma, ali, né, na página inicial. Mas vamos a essa semana, então, gente, tem de tudo, né, como eu falei para vocês. É exatamente essa daqui, olha, no dia 19, que é sexta-feira, nós vamos ter uma fase nova acontecendo, mas a gente tem um momento importante até no sábado, então fica aqui até o finalzinho do vídeo. Já aproveite e curte, deixe seus comentários aí também, que é bem interessante. Me fala o que você vai achar da semana aí, assista o vídeo até o final e coloca, manda um oi, fala de onde você está me assistindo. Gente, dia 14 ele vem calminho, tá? Ele vai iniciar com o primeiro momento, o primeiro aspecto exato, perfeito, às 18h17. Mas durante todo o dia, antes mesmo das 18h17, a Lua, que vai iniciar a semana no signo de Peixes, ela começa a se aproximar desse aspecto de 60 graus ao Sol aqui em Touro, né? Então, como o Touro e o Peixes, eles são signos que têm a natureza fria, né? Mais introspectiva, vai deixando o domingo com um clima muito calmo, bem tranquilo mesmo. É um Dia das Mães, então para quem se encontra com as famílias e tal, pode sentir esse clima mais tranquilo, mais calmo. Até para início de atividades, ele tem um favorecimento, mas principalmente para as atividades que não requerem muita competição ou muita velocidade, né? Aquele tipo de atividade que você precisa fazer com mais calma, olhar mais detalhes, né? Necessitam de mais introspecção, por exemplo, elas podem ser bem melhores, certo? Lembro sempre que 60 graus, né, sextil é um aspecto muito leve, então ele não cria uma grande mudança, né, do clima anterior. E depois, gente, só às 23h30 é que a Lua vai chegar a 120 graus a Marte. Marte está no signo da regência da Lua, ambos estão, né, no signo de água, e o aspecto é noturno, e Marte é o regente noturno da triplicidade da água. Esse aspecto harmonioso, ele cria um clima favorecimento para a proteção, para a defesa também, né? Tudo que depende, assim, de qualidade é bem mais favorável do que de quantidade. Vai acontecer bem no finalzinho do dia. Se você estiver produzindo alguma coisa, vai sentir um pouco mais dessa tendência produtiva para a qualidade, não muito para a quantidade. Então, ele não é agitado, mas ajuda a fazer as coisas, né? Defender, proteger. Então, vocês vão sentindo esse clima aqui e um perfil sensível, né? São signos da água, então tem uma sensibilidade, pode ser interessante até para temas que dependam desse assunto mais sensível. Agora, o dia 15 de maio, segunda, a gente já começa com o Mercúrio virando a direção para o movimento direto. Ele estaciona, né? Então ele vai estacionar aqui na terceira casa, uma casa que tem temas bem semelhantes ao dele, ligados à comunicação, transmissão de informação, trânsito geral, né? E, gente, o dia em que os planetas viram a direção, eles não são muito adequados para os temas dele. Então, durante toda a segunda,
uns assuntos ligados à informação, conversa, notícias, postagens, né, de maneira geral, comunicação entre as pessoas, o trânsito nas ruas, nas estradas, automóveis, equipamentos eletrônicos, assuntos de cálculo, né, os que envolvem a mente racional, eles tendem a ter um prejuízo. Então, mantenha atenção se você estiver programando alguma coisa e se já programou há bastante tempo, não precisa mudar, só mantenha atenção ao que você estiver fazendo, tá, gente? Se você não programou, não é um bom momento, assim, né? Assim, a virada de direção, ela representa alteração no quadro, uma mudança, ele está indo para um lado, de repente volta, né, para o outro lado. Então, pode representar uma mudança de direção nos assuntos que você estiver realizando. Às 4h55, a Lua vai ingressar em Áries, então já sai daquele território calmo de Peixes e vai entrar num signo quente e seco, que é bom para cumprir com as atividades, protocolos, enfim, né? A secura dos signos do fogo, elas implicam em menos alteração no quadro, menos desvio. Então, para assuntos de produtividade diária, assim, pode ser legal, né? Se você tiver que realizar coisas que tem passo a passo, vai sentindo facilidade, não desvia nada. Agora, a gente, signo de Áries é um signo da regência de Marte, então o clima, quando a Lua está em Áries, ele fica apressado, naquele senso de urgência, um pouco impaciente, né? Não esperem que fiquem amorosos, né? E às 20h41 é o momento em que a Lua aqui no signo de Áries vai chegar a 90 graus a Vênus. Para a Lua é bom, Vênus está no domicílio da Lua, mas para Vênus não é nada bom, porque a Lua está no exílio, no detrimento de Vênus. Então, os assuntos vinculados a temas ligados ao plano emocional, afetivo, plano das artes, assuntos da beleza, da estética, eles tendem a sofrer, né? Por isso, não é um bom momento para assuntos ligados a investimentos, a trocas afetivas, não é um bom momento para tratar de assuntos ligados às artes, à beleza, não tem um perfil muito agradável. Se você estiver iniciando alguma atividade nesse momento, fica bem firme, né? Se não programou nada, não programe. Na verdade, gente, a segunda-feira inteira não tem um clima muito adequado para inícios, não é uma segunda assim favorável para iniciar alguma coisa. Já pela virada de direção aqui, né, de Mercúrio, e esse momento entre Lua e Vênus, que é um aspecto desafiador, que vai prejudicar um pouco a sensação de satisfação com o que você estiver lidando. Agora, o dia 16 de maio foi o dia que Júpiter escolheu só para ele ingressar em Touro, porque é o único momento exato, né, na terça, às 14h20 no horário de Brasília, quando Júpiter ingressa em Touro. Ele vai ingressar aqui na 8ª casa, e eu fiz um vídeo para o trânsito de Júpiter em Touro. Se você não assistiu, pega aqui no card. É um vídeo com uma explicação mais técnica, né, do Júpiter em Touro e com os momentos em que ele fica favorável e desfavorável, né? Então assistam lá porque ele vai dar uma visão mais consistente, né, mais completa. Mas a gente pode dizer que esse ingresso de Júpiter em Touro, esses dias em que Vênus, que é regente de Touro, estiver em Câncer, eles são interessantes ainda no que diz respeito à abundância, né? Os assuntos de prosperidade, eles podem ganhar um pouquinho melhor, ele ganha um palco, né? Uma tendência um pouco melhor, porque são os dois astros benéficos, e aí eles ficam numa condição de familiaridade. Júpiter está no domicílio de Vênus e Vênus está na exaltação de Júpiter. Então, para os assuntos ligados a benefícios, prosperidade e tal, pode ser legal. Não é tão ruim, mas depois, quando Vênus ingressar no signo de Leão, ela já vai quebrar essa familiaridade aqui, né? Essa facilidade para Júpiter, então já fica um pouquinho mais prejudicado, tá? Então, aproveitem esse ingresso de Júpiter em Touro para cuidar desse tema de reserva no campo financeiro. Também ele tem uma tendência muito generosa, tem uma tendência à compaixão também, pode ser bem interessante para os assuntos ligados a essa questão de doação, assuntos beneficentes também, podem ser bem interessantes, enquanto Vênus estiver em Câncer, tá? Depois ela vai ingressar em Leão, ela vai ficar retrógrada esse ano, Júpiter também fica retrógrado todo ano, e aí já vai desagregando um pouquinho, mas assistam o vídeo porque lá tem a informação mais completa, é um vídeo só para Júpiter em Touro, certo? No sentido eletivo, o ingresso do Júpiter em Touro, então, pode ser favorável para esses assuntos que tenham relação com finanças, com prosperidade,
com essa questão da compaixão, de dedicação e cuidado ao outro de uma forma geral, certo? Ele não é explosivo de energia, ele não tem aquele lado expansivo de Júpiter, que tem aquele clima de grande alteração e mudança, gente, porque o signo de Touro é um signo frio e seco e ele é fixo, certo? Agora, gente, quarta-feira, 17 de maio, começa o dia um pouquinho esquentado, né? Às 6h10 a gente tem uma quadratura que é um aspecto desafiador entre a Lua aqui no signo de Áries e o Marte no signo de Câncer. E assim, tem uma recepção mútua que a gente diz, a Lua está no signo da regência de Marte e o Marte está no signo da regência da Lua. Mas não anula a natureza adversa da quadratura. Então é mais ou menos assim, existe um problema, existe uma coisa, existe uma situação complicada para resolver, mas você encontra a solução, ou encontra apoio, por exemplo, encontra um jeito de fazer aquilo, de resolver. Então ele não tira o problema, né? Ele cria uma condição de familiaridade que pode te ajudar a lidar com a situação. Por isso que para inícios esse momento ele não é interessante, tá, gente? Porque ele não elimina a possibilidade adversa. E também conversas. Imagina que nesse momento você marque de conversar com alguém para resolver um tema importante. Pode chegar a muita dificuldade, né? Até chegar ao meio termo, pode ter muita dificuldade. Marte é um planeta que tem uma característica de luta, de briga, de discórdia e tal, e acaba representando um pouquinho desse perfil aqui, certo? Então, esse momento da quarta-feira não é interessante para inícios. Às 9h27, a Lua ingressa em Touro, acalma um pouco o ritmo, né? O Touro é a exaltação da Lua. Ela já vai entrar em Touro e já vai chegar à conjunção com Júpiter aqui na casa 10. A casa 10 no âmbito coletivo diz respeito a comando do país, pessoas em evidência, ao âmbito de controle. Dentro da empresa é o chefe, né? Da empresa onde você trabalha, a empresa, né? O contato com os superiores, de alguma forma. A conjunção de Lua com Júpiter geralmente é um assunto, né, um momento favorável para aplicar mudanças, mas ela vai acontecer em Touro, que é um signo fixo, e não vai favorecer muito assim alterações radicais. Mas pode ser interessante para acomodar algumas mudanças. Então, se você estiver aplicando alguma mudança, vai sentindo um pouco mais da calmaria. Júpiter é um benéfico e ele vai criando, né, junto da Lua, que a Lua está exaltada, vai criando uma característica de manutenção, por isso ela é bem interessante para manter o quadro, né? 20 e 27, a Lua chega ao mesmo grau em que está Mercúrio, e o Mercúrio está bem lento, ele voltou ao movimento direto há 2 dias, ele leva alguns dias ainda para atingir a velocidade média. A conjunção de Lua com Mercúrio no signo de Touro favorece muito mais o plano racional, assuntos práticos, do que assuntos emocionais. No sentido de ritmo, desde que a Lua ingressou em Touro, ele não tem aceleração, mas ele é bem robusto, né? Ele é bem constante. Então, vocês não vão sentindo muita oscilação, muita imprevisibilidade. E aí, quando a Lua chega aqui juntinho do Mercúrio, vai favorecer um pouco mais da mente prática, da mente racional. Não é tão interessante para conversas, já que o Mercúrio está lento ainda, né? Não é muito interessante para conversas. Aqui onde essa conjunção acontece, ó, ele tem pouquinho poder aqui, só da própria face. Ele não está numa tendência também a velocidade, né, a grande movimento, mas mantém um clima interessante aqui, né? Ele é interessante para aquela coisa linear, vai favorecendo muito essas questões da mente mais lógica, racional. Às 20h57, a Lua, então, que está em Touro, chega a 60 graus a Saturno. E o Saturno está muito, assim, maleável ali, né? O Saturno está muito maleável ali no signo de Peixes. Esse aspecto de 60 graus, ele mantém esse ritmo meio pesadão. Então, a gente termina a quarta-feira sem velocidade. Pode ser muito interessante toda quarta-feira para lidar com as atividades que não requeram um grande movimento, que não requeram muito essa mudança radical dos temas, mudança radical de procedimentos. Ela é bem mantenedora, então vocês estão sentindo às vezes até um pouquinho de preguiça assim, em fazer as coisas, ela não tem muito aquele ânimo, né, aquela grande empolgação. Mas para cuidar de coisas próximas, manter os passos, usar a mente racional já pode ser um tanto melhor. E o dia 18 de maio, gente, ele vem às 6h18 com a Lua chegando a 60 graus a Vênus. E aí a gente tem uma recepção mútua de novo aqui, gente, porque a Lua
A Lua está aqui no domicílio de Vênus e Vênus está aqui no domicílio da Lua. É interessante para a reserva, é uma característica carinhosa, atenciosa, protetora. O aspecto de 60 graus é leve e o aspecto vai acontecer bem no início da manhã. Mas se você estiver acordado e lidando com assuntos que envolvam o tema da moeda, da prosperidade, aquisição ou um lado afetivo, vai ter um favorecimento. Então, é esse o momento. O que vai acontecer, gente? Depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso até as 21 horas. Então, praticamente o dia útil inteiro, né? Todo o dia útil inteiro e ainda uma boa parte da noite. Não é recomendado iniciar atividades de qualquer área que seja, com a Lua fora de curso. As coisas mudam, ficam estáveis e não chega ao lugar onde se pretende, tá? Então, mantenham atenção a isso. Se você for iniciar alguma coisa importante no dia 18, é legal iniciar bem aqui no início da manhã, se possível. Depois, deixa para lá, não inicia não, tá? Esse momento ele tem um perfil próspero para assuntos materiais envolvendo moeda, tal, né, investimentos ou aquisições, como também para o campo afetivo, sentimental, emocional também é bem interessante. O dia 19 de maio, gente, vem com a tarde animada. Vamos lá. 3h30, aqui é o dia da lua nova. A Mercúrio vai chegar a 60 graus a Saturno. Não é nada assim muito explosivo. Esse aspecto aconteceu na semana anterior, na sexta anterior. Mas, gente, 60 graus para Mercúrio com Saturno não favorece nas posições por signos onde estão, porque aqui o Mercúrio tem dupla debilidade. Então, a natureza do aspecto já é leve e Saturno não está favorecendo muito a Mercúrio. O ritmo, principalmente para assuntos práticos, já não é muito legal. Tá? Para temas racionais, para comunicação, pode gerar um telefone sem fio, dificuldade em entender as coisas, né? Esse sextil acaba sendo muito prejudicado pela recepção por debilidade para Mercúrio, certo? E o ritmo também não é acelerado, não é veloz, não é prático. Mercúrio acabou sendo bem prejudicado aqui por Saturno. Agora, gente, às 12h53 é o momento exato da lua nova, tá? Então, ela vai acontecer exatamente em 28 graus 25 minutos do signo de Touro, na nona casa, na disposição de Vênus, que está no signo de Câncer, que em 12h59 de Câncer. A lua está bem forte, está bem mais forte do que o Sol, porque o Sol no signo de Touro fica peregrino, né? Ele não tem poder, dignidade essencial nenhuma, mas a lua tem, ela está exaltada e ainda continua, né, nesse aspecto, numa familiaridade, né, tanto uma recepção com Vênus, né? Vênus está no domicílio da lua e a lua está no domicílio de Vênus, o que cria um clima bem robusto. E os temas da Casa 9 no assunto coletivo, eles envolvem o mundo da justiça, das leis, né, de uma maneira geral, e como a gente pode perceber, Vênus, que está dispondo a conjunção, está na Casa 11, que é âmbito de Congresso, de Senado. Então pode ser um período aí, principalmente de 15 dias até a fase cheia, mas se estende até o final desse ciclo, né, lunar, com aprovações e assuntos importantes que podem chegar a definições, porque a alunação de Touro, ela é fixa, né? Então ela leva a robustez, ela leva a solidez, ela já não fica tão instável, né? Como se fosse um signo mutável, por exemplo. Então os assuntos ligados a leis, né? Elaboração de leis, o âmbito da justiça também, de alguma forma, fica bem evidente. Assuntos ligados ao tema da espiritualidade, pessoas ligadas à espiritualidade, como também os ambientes da espiritualidade e religiosidade, igrejas, templos, sinagogas, mesquitas, centros, terreiros e tudo mais. Ficam bem evidentes, né? Ressaltam aqui nos temas da Casa 9. E na Casa 9 a gente tem também essa questão vinculada ao transporte aéreo, transporte marítimo também, né? O que representa o deslocar para um outro ambiente, e o mundo internacional, principalmente os países que são bem distantes, lá na Europa, na Ásia, na África, né? Outros continentes, eles acabam representando aqui forte importância. Percebam que no momento da lua nova, a gente tem o Sol e Lua em aspecto de 60 graus a Marte. E Marte está debilitado aqui em Câncer, está no ponto da sua queda, e ele está enxergando aqui outro ponto de debilidade, que é o detrimento noturno dele, né? Ele rege o signo de Escorpião na astrologia tradicional. Então aqui ele está enxergando uma debilidade, ele está numa recepção por debilidade.
E aí isso pode fazer com que assim as lutas ou debates ou a competitividade que ocorre nesses âmbitos de leis sejam de uma maneira não muito direta, ou por meio de investigações, porque aqui no momento da lua nova, o Marte ele está aqui, ele saiu da casa 12 pelo movimento horário, né, que é pelo movimento dos signos ao longo das casas que é horário, ele saiu da 12 e ele está entrando na 11. Então ele está pegando muito no âmbito de congresso, de senado, né, no ambiente coletivo. Isso parece ter tudo, como eu já tinha falado, né, tudo a ver, inclusive eu tinha falado aqui de Vênus, com questão de aprovação de leis, coisas que vão passando nesse âmbito de congresso que tem as votações. Bom, a gente tem muita coisa se desenrolando lá agora, né? Tem essas PLs de fake news, tem CPI que está para acontecer, tem outras emendas, demandas, enfim, aí que envolvem votação de Congresso e as próprias movimentações entre eles, e isso parece se desenrolar, né, de uma certa maneira. No momento da lua nova, a gente tem um ascendente aqui no signo de Virgem, que tem a regência de Mercúrio e está aqui no movimento horário, saindo da casa 9, né, entrando na 8, e o Mercúrio ainda estará lento, ainda está próximo do nodo norte, né? Então, os assuntos que demandem ainda para o povo, né, que envolvam temas ligados a crises, problemas financeiros, moeda de outros países, também entra aqui. Então, não é uma lua nova de tensão, né, gente? Porque a lua está exaltada, apesar de oculta pelo Sol, ela está exaltada, está nascendo no céu junto com o Sol, e ela está sendo recebida tanto por Vênus como por Marte no ponto onde ela tem domicílio. Então, é uma lua nova que, apesar da ocultação da lua, ela parece assumir um certo controle sobre o Sol, assim, né, de uma certa maneira. E aí, como o signo de Câncer está todo aqui na 11ª casa, né, praticamente, por signos inteiros, cairia totalmente aqui na 11ª casa, é esse âmbito mesmo, Congresso e Senado, ligados a leis, ambientes de tribunais, né, é isso que a gente tem para esse momento, certo? E podem se desenrolar os assuntos ligados ao âmbito de aeroportos, transportes aéreos, né, e ligados ao ambiente marítimo também de alguma forma. Agora, em termos efetivos para o povo, para a população, não é assim um mês muito favorável, gente, porque temos Saturno oposto bem ao ascendente, né? Ele está em 6 graus aqui, está bem oposto ao ascendente e não está numa condição. Saturno é maléfico, ele não tem um poder muito grande aqui no signo de Peixes, está bem prejudicado, né? Está só na própria face, mas está se opondo direto a interesses do povo de uma forma geral. Então, apesar de ter muito movimento aqui envolvendo o âmbito de congresso, de leis, de coisas assim, elas não parecem muito vinculadas a questões do povo propriamente. Pode estar bem vinculada aos próprios interesses deles de uma forma geral, certo? Bom, é isso. Depois da fase nova, às 14h51, a gente tem a Lua chegando a 60 graus a Marte. Bom, a gente falou agora, né, da recepção por debilidade para Marte, aqui onde a Lua está, para a Lua no seu domicílio, uma recepção aqui imperfeita, como a gente costuma dizer. Ela tem uma característica de proteção, de reserva, mais um combate indireto, como uma característica de reatividade. Por isso, para iniciar atividades não é muito legal. Já pode levar sempre a se bater, de ter que proteger, não é muito interessante. O aspecto de 60 graus é leve, mas principalmente a recepção por debilidade para Marte, que já está debilitado, está em grau final também aqui, né? Não é muito interessante nem um pouquinho. E depois, às 15h48, a Lua ingressa em Gêmeos. Então, desde daqui até as 15h48, ela fica fora de curso. Esse espacinho aqui não é legal para iniciar atividades importantes, né? E aí, às 15h48, a Lua ingressa em Gêmeos, ela vai criar uma tarde bem melhor do que uma manhã aqui, né? Ela vai ficar mais animada, mais móvel, né? Criar um pouco mais de movimento, de velocidade, deixa um pouco o lado mais resistente para trás, porque toda a parte, né, da madrugada, manhã até o meio da tarde aqui, a gente tem essa tendência ainda um pouco resistente por causa da recepção por Marte, que está acontecendo durante todo o dia aqui no ponto do seu detrimento.
E aí, dia 20, gente, vem às 13h57, começa cedo no céu, né? A Lua chega a 90 graus a Saturno e começa sábado bem chato, né? Quadratura de Lua com Saturno é chata. Essa, especialmente, é bem confusa. Evita iniciar qualquer coisa. Se estiver acordado aí fazendo alguma coisa, ela é bem confusa. A Lua tá em Gêmeos e o Saturno está em Peixes, uma quadratura mutável, a Lua está ali peregrina em Gêmeos, né? Toda movediça ali, né? Então, o legal da Lua em Gêmeos é mesmo para não, assim, vamos dizer assim, estar em contato com coisas diferentes, novas, que não tenham muita linearidade. Você não precisa cumprir com prazos, cumprir com procedimentos. Pode até ser legal. Só que esse momento da quadratura não é legal, tá, gente? Então evitem, porque ele pode gerar muitos mal-entendidos, confusão. Não é muito bom. E até aquele quadro evasivo também, né? E às 12h31, Marte ingressa em Leão. Pois bem, ele vai deixar esse ponto aqui, que era a debilidade dele no signo de Câncer, que a gente falou. E aí, desde que ele entrou em Câncer, ele melhora um pouco. Porém, gente, Marte não é regente de Leão, e ele não é regente da triplicidade do fogo, e ele não se exalta em Leão, nenhum planeta se exalta em Leão. Ele só vai ter um poderzinho aqui, ó, no finalzinho de Leão, onde ele tem o próprio termo e a própria face. E aí o Marte está peregrino. Só que, diferente do trânsito de Marte em Gêmeos, né, que era mutável, Gêmeos é mutável, o Leão ele é fixo. Então a gente não tem muito aquela tendência muito falante, barulhenta. Mas só que o Marte em Leão ele já tem um perfil mais violento, assim, ele tem um perfil bem mais incisivo, né? O Leão é do fogo, ele tem secura e é fixo, que é diferente de quando Marte esteve em Gêmeos, né? Que foi bem turbulento, mas os Gêmeos têm calor, mas ele é úmido e ainda é mutável. Aqui não, ele é mais duro. Ele tem bem mais esse perfil agressivo, violento, mas no sentido produtivo também é bem pontual e comandante, é uma boa posição de liderança, né? Quando ele ingressar, ele vai ingressar na casa 12, né, para o horário de Brasília. Então, pode ser um momento assim de temas desafiadores se desenrolando, de assuntos que dependam. Casa 12 é casa que envolve ambientes de prisões, né? A gente tem algumas coisas se desenrolando no âmbito do país, né, nesse sentido. E pode ter alguma coisa se desenrolando assim. O que vai acontecer logo em seguida, no começo da próxima semana? Marte já começa a se aproximar aqui de uma quadratura a Júpiter, olha. Foi uma que até eu falei já no vídeo sobre o Júpiter em Touro. Tá vendo? Porque o Júpiter está em 0,53, Júpiter está se aproximando do nó do norte também, e aí vai formar essa quadratura. E então, aqui no dia 20, no sábado, o ingresso do Marte em Leão é uma característica bem incisiva, ela é bem direta. Para inícios, esse momento do Marte em Leão, ele pode ser interessante se você precisar colocar bastante energia e força para atingir um determinado resultado. Porque o Marte ele está num signo de uma característica de uma natureza igual a dele. Ele é quente e seco, está num signo quente e seco. E aí isso vai favorecendo o atingimento dos objetivos, né? Como Marte tem essa representação de produção, de briga, de luta, de conquista, o que inicia com essa característica vai onde precisa ir. Mas ela tem bem esse perfil força, né? Ela tem bem essa característica de determinação. Então é legal que você inicie alguma coisa com essa característica, que você tenha objetivos definidos, porque vai conseguir levar até o final, vai ter um perfil persistente, mas se você entrar numa briga, numa luta assim, vai também tendo bem explosiva, passional, né? Essa posição de Marte em Leão também ela é bem vigorosa, bem viril, né? Também pode dizer assim. E essa característica explosiva de energia, se ela for canalizada para uma coisa adequada, como realizar atividades, né, projetos, pode ser interessante. Só não é muito legal assim para entrar em briga, não, porque ela é muito pesada, né? Ela é bem o perfil de bater forte mesmo, né? Tá na casa do sol. É uma característica bem forte de liderança, de comando mesmo, então tem esse perfil meio militar, meio general, assim, também, certo? E assim terminamos a semana, né? Então é uma semana com muita coisa, como vocês puderam ver. Programem-se, aproveitem o melhor da semana para ter resultados favoráveis.
Deixo para vocês uma ótima semana. Não esqueça de colocar seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, se puder compartilhar também, eu agradeço bastante. E torne-se membro do canal, vou agradecer mais ainda. Beijão para todos vocês, uma ótima semana. Até mais.